Pessoal, bom dia. Eu precisava de um retorno para ver se vocês estão me ouvindo direito, tirando essa voz, né, de quem acordou agora, e se está vendo uma tela aí com a palavra hidrocarbonetos. Você pode, né, me dizer pelo chat, ou se você quiser abrir o microfone para me dizer, se está Sim, tudo, dá pra te ver. tá me Ok, vendo, ok. tá me ouvindo e tá Certo. vendo a tela, né? Sim, Então estamos perfeitos. perfeito. Beleza? Ok, muito obrigado. Pessoal, eu agendei 2 horários, né, para a nossa aula de hoje, porque eu preciso chegar até fenol. Legal? Eu preciso dar 3 funções. Se eu conseguir em uma aula trabalhar essas 3 funções, eu dispenso a outra aula. Senão a gente deixa agendada a outra aula. Tá ok? Lembrando que nesse processo ao vivo aqui, online, meia hora corresponde a 2 aulas, né? Tranquilamente. Porque aqui não precisa fazer lousa, não tem assim pergunta dos alunos que às vezes faz com que a aula seja mais devagar presencialmente. Né? Então eu acredito que nesse tempo aqui dá para a gente chegar nas nossas metas. Se não conseguir, a gente usa outra aula. Estamos com a presença beleza de alunos, ó. Eu acho que é o recorde, né, até agora para essas aulas ao vivo. Tá legal? Lembrando que essa semana foi uma semana assim de muito aprendizado. Nós tivemos que nos reinventar como profissionais, né? Alguns nunca tinham trabalhado com aula online, computador, etc. Mas eu acho que isso veio para nos tornar melhores profissionais também. Tá? E eu acredito que a gente fazendo esse esquema aqui, não sobrecarregando, né, mandando muita coisa, mas se a gente mantiver esse esqueminha nosso aqui, eu acredito que a gente vai sair dessa crise assim sem muito problema, né? Quando nós voltarmos, e eu acho que vai voltar bem mais rápido do que a gente imagina, nós vamos ter assim ganho muita coisa em termos de programação. Eu acho que não vai complicar o nosso ano letivo não, essa paralisação aí, ok? Pessoal, em classe eu já falei sobre os hidrocarbonetos, tá? Tem uma parte para falar que é sobre petróleo. Sobre petróleo é uma aula que eu preparei para fazer na segunda-feira que vem. Então, na segunda-feira que vem, a gente vai entrar ao vivo de manhã, que seria o dia da minha aula, e nós vamos falar sobre petróleo, gasolina, etc. Né? Hoje, eu queria falar mais sobre álcool, enol e fenol, que são 3 funções, para já liberar vocês para fazer exercícios da apostila. Tá certo? Na apostila 1 e 2 do terceiro do extensivo, tem algumas matérias comuns. Então, a gente está usando essas aulas aqui para otimizar também, né? Como tem matérias comuns, a gente dá uma aula e atende as duas classes. Tá ok? Então, vamos lá. Ó, hidrocarbonetos é uma tela grande que eu tenho preparada aqui, mas eu vou passar rapidamente porque nós já trabalhamos em classe. Quando chegar em álcool, enol e fenol, aí eu vou mais devagar porque seria matéria nova, tá? Então, só para recapitular, hidrocarboneto é quando o composto apresenta apenas carbono e hidrogênio. A gente já tinha comentado isso daí, certo? Essa palavra apenas aqui é importante, ó, tem que ter apenas carbono e hidrogênio. Coloquei um exemplo aqui de um hidrocarboneto e você pode notar que ele tem apenas carbono e hidrogênio, por isso que ele pertence à função hidrocarboneto, certinho? Nós aprendemos também em sala os grupos dos hidrocarbonetos, eu vou passar rapidamente também. Alcano ou parafina é quando ele é saturado e a fórmula geral segue CnH2n mais 2. Alceno, você pode falar também alqueno ou olefina, é quando tem uma ligação dupla, ok? E a fórmula geral é CnH2n. Alcino ou alquino é quando é insaturado por uma tripla. Aí a gente vai ter a fórmula geral CnH2n-2. Alcadieno ou simplesmente dieno
é quando o composto é aberto e insaturado por duas duplas, tem a mesma forma dos alcinos, CnH2n-2, a gente vai estudar mais à frente, que por ter essa mesma forma, eles são compostos isômeros. Tá legal? Ó, para quem entrou depois aí, eu estou passando rapidamente pela função hidrocarbureto, porque nós já trabalhamos em classe, tá? Para depois, quando começar a matéria nova, a gente vai um pouquinho mais devagar. Os ciclanos são compostos fechados e saturados, só tem ligações simples no ciclo. E a fórmula geral, CnH2n, exatamente igual à fórmula geral dos alcenos. E aromático é quando o composto possui pelo menos um anel benzênico. Tá? Para um hidrocarboneto ser aromático, tem que ter pelo menos um anel benzênico. Moçada, eu coloquei rapidinho aqui alguns exemplos. Ó. A letra B e D são alcanos, ó, porque são saturados. Aqui na letra C eu tenho um alceno, tem uma ligação dupla entre o primeiro e o segundo carbono aqui. Tá? Lá em cima nós temos um alcino, ó lá, ligação tripla, e na letra E nós temos um alcadieno, duas ligações duplas. Certinho? Aqui eu tenho alguns compostos cíclicos, ó, cíclicos, todos eles fechados, e a gente tinha aprendido em aula que eu posso simplificadamente representar por figuras geométricas. Então, o mais importante aqui, ó, quando eu coloco um hexágono regular, eu estou representando um ciclo que tem 6 átomos de carbono. E aqui eu estou colocando os aromáticos, que eu já passei em classe, que você tem que saber porque eles caem bastante. O benzeno, o naftaleno e o antraceno, ok? Lembrando que no anel aromático, nós temos ligações simples e duplas se alternando. E essas ligações, elas se movimentam. Esse movimento chama-se ressonância. Quando a gente coloca essa bolinha no meio, nós estamos indicando a ressonância, certo? Isso tudo trabalhado em sala de aula, ok? Para fazer a nomenclatura, a gente usa esses prefixos, né, que a gente já passou em sala de aula. Esses slides aqui eu vou enviar para você no grupo. Então, depois você pode pausadamente dar uma olhadinha em cada uma das telas, ok? Para fazer a nomenclatura de hidrocarburos normais, a gente tem que lembrar que a insaturação prevalece. Se tiver uma dupla ou uma tripla, você começa a numeração a partir da ponta mais próxima dessa dupla ou dessa tripla. E nos compostos fechados é a mesma coisa, só que você acrescenta a palavra ciclo. Beleza? Aí tem alguns exemplos que eu vou mandar no slide para você. Sobre radicais, eu acho que nós trabalhamos em classe, se eu não me engano, 4 ou 8 radicais. Existem mais radicais. Eu vou passar rapidamente aqui. Ó, nós já falamos do metil, que é o CH3, o etil, CH2CH3, o propil ou N-propil, que tem 3 carbonos e a valencinha na ponta, o isopropil, são 3 carbonos e a valência no carbono do meio. Aí com 4 carbonos eu tenho mais 4 radicais. Eu tenho o butil, certo? Que tem uma valencinha na ponta, o sec-butil, que a valência está no carbono secundário, o isobutil, são 4 carbonos, a cadeia ramificada, e a valência está no carbono primário, e o terc-butil, a valência está no carbono terciário. Cadeia tem 4 carbonos, o radical tem 4 carbonos, ok? E a valência está no carbono terciário. Gente, o vinil é esse radical aqui, mas a gente vai passar para você depois, viu? Depois nós vamos falar mais sobre esse radical aqui e mais esses daqui, tá certo? Quando você vai dar nome no hidrocarboneto ramificado, você tem que lembrar que a insaturação ela prevalece tanto na escolha quanto na enumeração da cadeia. Se tiver uma dupla ou tripla, você precisa começar dessa dupla ou dessa tripla ligação. Para escrever o nome do composto, primeiro você coloca a posição e o nome dos radicais, depois você dá o nome da cadeia principal, certo? Aqui, ó, um exemplo rapidinho. Eu tenho aqui o metilciclobutano, metil que é o CH3, ciclo porque é fechado, butano, but porque são 4 carbonos. Lembrando que no anel benzênico, no benzeno, eu não preciso usar a palavra ciclo, porque quando eu falo benzeno, já subentende que ele seja um composto fechado. Então aqui eu teria o metilbenzeno, aqui ó, também conhecido como tolueno. Lembrando, moçada, que isso eu estou passando rapidinho, porque já foi discutido em sala, tá? Esses detalhes eu já estudei em sala também, vou mandar para você os slides. Eu queria só chamar atenção para esses 2 compostos aqui, ó. Os 2 têm um hexágono regular.
Só que um tem bolinha no meio e o outro não. Quando tem a bolinha no meio, é o benzeno, ressonância. Quando não tem, é o ciclohexano. Legal? E aqui eu tenho o radical etil e o radical metil, ó. Beleza? Etil e metil. Quando eu vou enumerar, tem que usar a ordem alfabética. Então eu começo do radical etil. Então seria 1 etil, 3 metil, ciclohexano. O H é facultativo, você coloca se quiser. No benzeno, não precisa usar a palavra ciclo. Eu coloquei então aqui, ó, 1 metil, 1 propil, aqui, ó, desculpa, 3 propil, benzeno. Falou benzeno, já subentende-se que, né, que o composto é fechado. Ok? Aí eu tenho aqui alguns exemplos que a gente vai mandar para os, né, o slide de vocês aí, ok? Aquele exemplo do início também vai ficar como exercício para você fazer, tá certo? Outro exemplo aqui também, né, que você vai fazer como exercício, mais exemplos. E aí, isso daqui a gente não comentou em sala, então a nossa aula, na verdade, começa agora, tá? Um bom dia para você, ok? Gente, propriedades de compostos que só tem carbono e hidrogênio. Propriedades de hidrocarbonetos. Isso é muito importante. Começa a cair bastante em provas esse detalhe. Bom, primeiro, todos os hidrocarbonetos são apolares, certo? Toda molécula de hidrocarboneto é apolar. Quando você tem uma molécula apolar, normalmente você tem baixo ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, os hidrocarbonetos normalmente têm baixos pontos de fusão e ebulição porque eles são apolares. Só que é o seguinte, ó, quando você aumenta a cadeia de qualquer molécula, vai aumentando a massa molecular e aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, se você pegar hidrocarbonetos pequenos, você vai ter baixos pontos de fusão e ebulição. À medida que a cadeia carbônica vai crescendo, aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tanto é, dá uma olhadinha aqui no item 3, ó. Hidrocarboneto de 1 a 4 carbonos são gasosos, baixo ponto de fusão e ebulição. De 5 a 17 são líquidos. E acima de 18, como aumentou muito a massa, aí você vai ter um aumento no ponto de fusão e ebulição. Então, acima de 18 carbonos, você vai ter hidrocarbonetos sólidos. Bom, se eles são apolares, todo hidrocarboneto é apolar. Se eles são apolares, eles são insolúveis em água. E eles são menos densos que a água. Por isso que quando acontece de derramar petróleo, né, no mar, ele fica em cima porque hidrocarboneto é menos denso que a água. Tá certo? Propriedades organolépticas. Propriedade organoléptica é aquela que a gente pode usar um dos órgãos do sentido para diferenciar material. E hidrocarbonetos, né, têm propriedades organolépticas variáveis. Alguns têm um gosto, outro tem outro gosto, algum tem... Então, essas propriedades organolépticas são variáveis. E a aplicação de hidrocarboneto, a aplicação principal é como combustíveis. Ok? Disso tudo que eu te falei, saber que eles são apolares e aumenta quando aumenta a massa é o que é mais importante. Beleza? Pessoal, aí a gente vai começar a trabalhar as demais funções. Então, nós trabalhamos hidrocarboneto, agora são as demais funções, são mais 19 funções. Só que é o seguinte, ó, em hidrocarboneto, quem prevalecia na hora de escolher a cadeia e enumerar eram as insaturações. Agora não é mais desse jeito. Quem vai prevalecer a partir de agora é o grupo funcional. Tá certo? Então, o grupo funcional, ele prevalece sobre insaturação e sobre radical. Vai escolher a cadeia, tem que pegar o carbono do grupo funcional. Vai numerar, começa da ponta mais próxima do grupo funcional. Então, a partir de agora, grupo funcional prevalece. A nossa primeira função, tirando os hidrocarbonetos, é a função álcool, que é uma função que cai bastante em vestibular, devido ao uso, né, prático de álcoois. Você está vendo aí, no caso do corona, o álcool 70%, né, o álcool gel 70% está sendo muito usado. Bom, o que seria álcool na química orgânica? Você tem a hidroxila, esse grupo OH. Ela vai estar ligada num carbono saturado. Se acontecer isso, você tem um álcool. Então, para ser álcool, a hidroxila, o grupo OH, tem que estar ligado em um carbono saturado. Carbono saturado é aquele que só faz ligações simples. Beleza? Pessoal, quando tem só ligações simples, a hibridação do carbono é sp3, lembra? Então, o álcool tem hidroxila num carbono sp3, num carbono saturado. Exemplos de álcoois. Aqui, ó, o etanol,
que é o álcool etílico, que é o principal álcool aí, né, do álcool em gel, tá aqui. Ele pode ser representado usando os carbonos, aqui ó, OH ligado em carbono saturado, ou eu posso usar aquele sistema de linhas, né, de bastão. Eu tenho 2 carbonos, ó, um aqui na pontinha, mais um aqui, 2. E nesse segundo carbono tem a hidroxila ligada. Então aqui nós temos exemplo de um álcool, porque a hidroxila está ligada num carbono saturado. Certinho? Outro exemplo de álcool, ó, mais uma hidroxila aqui, ela está ligada nesse carbono, ó. Esse carbono aqui é saturado, só está fazendo ligações simples. Então nós temos um álcool. Certinho? Exemplo de álcool aí também. Agora, cuidado, ó. Um álcool pode ter insaturação? Sim, pode. O que não pode ter insaturação é o carbono da hidroxila, mas um outro carbono não teria problema de ter insaturação. Nesse meu exemplo aqui, ó, a hidroxila está ligada num carbono saturado. É um álcool. Esse álcool aqui, ele é insaturado, porque ele tem uma ligação dupla aqui. Tá joia? Então, repetindo, o que não pode acontecer é ter a dupla no carbono da hidroxila, mas o outro carbono não teria problema de ter ligação dupla, não. Tá bom? Gente, existe uma classificação importante para álcool, porque disso daqui nós vamos aprender a fazer reações depois com os álcoois. Então é assim, ó. Você olha o carbono da hidroxila. Se o carbono da hidroxila for um carbono primário, você lembra o que é carbono primário, né? É aquele que está ligado em apenas outro carbono. Por exemplo, ó, esse primeiro exemplo aqui. Esse carbono, o carbono da hidroxila, só está ligado em um outro. Ele é um carbono primário. Se o OH está ligado no carbono primário, você diz que o álcool é primário. Se o OH estiver ligado num carbono secundário, você diz que o álcool é secundário. E se a hidroxila, né? Se o OH estiver ligado num carbono terciário, você vai ter um álcool terciário. Lembrando que álcool quaternário não existe. Por quê? Porque carbono quaternário, ele está ligado a 4 outros carbonos. E ele já fez 4 ligações. Então, ele não pode ter hidroxila. Então, não existe álcool quaternário. Tem álcool primário, secundário, terciário. Álcool quaternário não existe. Outra classificação é quanto ao número de hidroxilas. Se tiver uma hidroxila, você vai ter um monoálcool. Se tiver 2 hidroxilas, ó, uma aqui, é um diálcool. Se tiver 3 ou mais hidroxilas, você diz que tem um poliálcool. Eu coloquei essa telinha aqui justamente por causa desse composto aqui, ó. Ele tem 3 hidroxilas e 3 carbonos. Pessoal, esse composto aqui é a glicerina ou glicerol, que a gente vai aprender quando estiver fazendo saponificação. Então, só para você ter esse primeiro contato, depois ele vai aparecer novamente, nós temos aqui o glicerol ou a glicerina. E como a gente faz para colocar o nome de um álcool? Nós temos 2 nomenclaturas importantes e uma aqui que eu vou te mostrar só por curiosidade, ela está em desuso. Na nomenclatura oficial, também chamada de nomenclatura IUPAC, nós vamos usar a terminação OL. Então, você faz o que você fazia para hidrocarboneto, coloca o prefixo de carbonos, coloca an, en ou in, e depois você termina com ol. Então, alcool, na terminação oficial, a gente usa ol. E na nomenclatura usual, a gente vai colocar a palavra álcool, dá o nome do radical que está ligado na hidroxila e vai terminar em ico. Na oficial termina em ol, na usual a gente termina em ico. 2 exemplos importantes. Olha aqui, ó. Primeiro, eu tenho apenas um carbono nesse álcool, prefixo met. Ele só tem ligações simples. Eu uso an. Alcool termina em ol. Então, aqui nós temos o metanol, também conhecido como álcool da madeira. Agora, eu vou usar a nomenclatura usual para ele. Você concorda que o radical que está ligado na hidroxila aqui é o radical metil? CH3 é o metil? Então fica álcool metil ico, álcool metílico. Existe uma nomenclatura chamada nomenclatura de Kolbe, onde eles chamam metanol de carbinol. Mas isso daí, moçada, é uma nomenclatura que está em desuso, não fica preocupado com isso não. Você tem que conhecer a oficial e a usual. O exemplo mais importante da química, esse segundo aqui. 2 átomos de carbono, prefixo et. Entre carbono só tem ligações simples, eu uso an. Na terminação de nomenclatura oficial de álcool é ol. Então a gente vai colocar o ol, o nome desse composto aqui é o etanol. Aqui eu tenho o radical etil, ó, etil. Então a nomenclatura usual seria álcool etílico, álcool etílico. Beleza? Então
lembrando que esses slides aqui, eu vou enviar lá no WhatsApp para você. Se você quiser, você pode abrir as telas, né, os slides e copiar no caderno. Aí você vai, né, memorizando mais rapidamente as coisas aí. Se você achar necessário, pode fazer isso daí. Esse vídeo aqui também está gravado, né? Estamos gravando, depois eu vou disponibilizar no YouTube. Se você quiser assistir outra vez, mais uma vez, etc., fique à vontade. Gente, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um álcool, porque a hidroxila está ligada num carbono saturado, eu vou fazer o nome dele. O que a gente aprendeu? Começa a numerar a cadeia a partir da ponta mais próxima do grupo funcional, da hidroxila. Então, esse vai ser o carbono 1, 2, 3, 4. Detalhe, se eu mudar a posição do OH, colocar no outro carbono, muda o álcool. Então, eu preciso, no nome, dizer onde ele está. 4 carbonos, o prefixo é but. Entre carbonos só tem ligações simples, an. A hidroxila está no carbono 1, então você vai colocar o número 1. E a alcool termina em ol. Então aqui nós teríamos, né, o butan 1-ol. Esse 1 pode ser colocado na frente, então também poderia ser 1-butanol. Só que essa nomenclatura aqui, ó, que a gente coloca o número no meio do nome, ela é mais atual. Então essa aqui seria mais interessante, né, você guardar. Agora esse outro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, prefixo pente. Só tem ligações simples, an. Veja que a hidroxila está bem no meio da cadeia. Começando da esquerda ou da direita, tanto faz. Vai ficar no carbono 3. Então fica pente, an, porque só tem simples, 3, ol. Aqui está tampado, mas é ol, viu? Terminação de álcool é ol. Então fica pentan, 3, ol, a nomenclatura desse álcool aí. Gente, quando o álcool é cíclico, o jeito é muito parecido, só que você vai acrescentar a palavra ciclo antes do nome. E a posição da hidroxila no ciclo, ela não precisa ser mostrada, porque em qualquer carbono que ela tiver, vai ser o carbono 1, tá bom? Então aqui ficaria assim, ó, esse daqui, ó, 5 átomos de carbono, pente, só tem simples an, terminação de álcool é ol. Só que como é um composto fechado, eu coloco a palavra ciclo. Então aqui vai ficar ciclopentanol. Não precisa e não pode dizer onde a hidroxila está, porque ela sempre vai estar no carbono 1. Legal? Só para dar uma lembradinha, a hidroxila está ligada nesse carbono aqui, ó. Esse carbono é saturado, por isso que é um álcool. É um álcool cíclico, mas é um álcool. Agora eu vou fazer esse segundão aqui. A hidroxila manda. Eu começo a enumerar a partir dela. Aqui vai ser o carbono 1. Aí eu preciso adotar um percurso, um sentido aí, que eu tenha os menores números para os radicais. Tá? E se você fizer isso, o sentido vai ser o sentido horário. Então nós teremos assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então os radicais metil, eles ficaram no carbono 2 e 6. Então fica 2, 6, dimetil. Aqui, ó, 1, 2, 3. No carbono 3, 1, 2, 3. Esse aqui é o radical propil, ó, ou N-propil. Ele está no carbono 3. Então você escreve 3-propil. Não esqueça da palavra ciclo, porque é fechado. 6 carbonos ex-anol, hexanol. Então fica 2,6-dimetil, 3-propil, ciclohexanol. A letra H, ela pode ser colocada ou não. Aí depende de você. Você pode colocar ou não o H aqui no ciclo. Certo? Aqui eu tenho um terceiro exemplo, mas como é muito parecido com os que eu já fiz, eu deixo como exercício para você. Tá? Eu vou mandar o slide e você faz depois na sua casa. Ok? Pessoal, aquele exemplo do início, né, que eu coloquei para você, vamos fazer a nomenclatura rapidinho. Bom, primeiro, ó, a hidroxila está ligada num carbono saturado. Está aqui, ó. Então é um álcool. Esse álcool tem uma ramificação. Quando eu uso linhas, essa ramificação aqui é o metil, ó. A hidroxila está mais próximo da ponta direita, então eu vou começar a numerar aqui da ponta direita. Então esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos. O radical metil está no carbono 4. Então o nome vai ficar assim, ó. 4-metil, ex-an, 1, 2. 2-ol. 4-metil, hexan, 2-ol é o nome desse composto aqui. Beleza? Lembrando que essa hidroxila aqui, ó, está ligada nesse carbono que está ligado em 2 outros. Então, esse daqui é um carbono secundário.
Portanto, aqui eu teria um álcool secundário. Tá certo? Essa tela vai para você, depois você pode refazer o exercício. Gente, isso daqui é muito importante. Propriedades físicas dos álcoois. Isso daqui cai bastante. Só que quando a gente estiver dando reações químicas, a gente volta a falar. Mas é legal, nesse primeiro momento, você ter contato com essas informações. Então, vamos lá. Álcoois são líquidos incolores, são solúveis em água. O metanol e o etanol, eles são infinitamente solúveis em água. Você pode pegar um pouquinho de água, um montão de álcool ou vice-versa, sempre você vai ter uma mistura homogênea, tá certo? Metanol e etanol, sempre solúveis em água. Eles possuem menor densidade que a água, isso não tem muita importância. Tem pontos de ebulição mais elevados do que os hidrocarbonetos. Isso é fácil de você entender. Hidrocarboneto é apolar, são ligações de Van der Waals, são ligações fracas. Álcool tem o OH, faz ligação de hidrogênio, que é mais intensa. Por isso que o ponto de ebulição e de fusão dos álcools são maiores que os hidrocarbonetos de igual massa. Beleza? Gente, eles são voláteis e ardem com uma chama praticamente invisível. Quando você coloca fogo, principalmente no metanol, você não consegue visualizar a chama. Tá certo? A combustão dele acontece com uma chama praticamente invisível. Tem cheiro característico agradável e quanto mais a cadeia carbônica, quanto maior a cadeia carbônica, mais viscoso e sólidos eles ficam. Tá certo? Isso daqui que eu vou te mostrar é muito importante. Ó, aqui eu estou representando, no caso o etanol, né? Uma molécula de um álcool, o etanol. A hidroxila dele, o OH, é polar, porque o átomo oxigênio é muito eletronegativo. E a cadeia carbônica dele é apolar, tá certo? Então ele tem, dentro da mesma estrutura, uma parte polar e uma parte apolar. Então ele tem um certo caráter anfifílico, né? E o que vai acontecer? Quando eu aumento a cadeia carbônica, eu aumento a parte apolar dele. Então isso daí vai fazer com que diminua a solubilidade dele em água. Tá certo? Então, se você pegar dois álcoois, o álcool menor ele é mais solúvel em água do que o álcool maior. À medida que o álcool vai ficando grande, a solubilidade dele vai diminuindo. Quando você aumenta a massa, sempre aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, se você pegar um álcool pequeno, um álcool grande, o álcool grande ele vai ter maior ponto de fusão e ebulição, mas ele vai ser menos solúvel em água, porque se ele está grande, a cadeia apolar dele, a cadeia carbônica polar dele aumenta, a solubilidade dele diminui. Tá ok? Pessoal, isso aqui eu vou comentar agora, mas vai ter um curso especial para a gente discutir isso, lá em propriedades coligativas. O álcool, ele evapora mais facilmente que a água. Então, numa mesma temperatura, você vai ter mais vapor de álcool do que de água. Tá certo? Então, a gente diz que álcool, ele apresenta maior pressão máxima de vapor do que a água. Quanto mais volátil a substância, maior a pressão máxima de vapor. Mas isso, pessoal, nós vamos discutir num curso chamado Propriedades Coligativas. Eu só estou revisando isso porque tem uma galera bem forte, né, nas nossas turmas aí, e aí a gente aproveitou para fazer essa revisãozinha, mas isso vai ser discutido depois com mais detalhes. Certíssimo? Agora, acabamos a função álcool, tá tampado, não sei se de vocês também está tampado, mas agora é a função enol. Se eu tenho a hidroxila ligada num carbono com dupla, não é álcool. Para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada num carbono saturado. Se a hidroxila estiver ligado num carbono que está fazendo ligação dupla, você diz que o composto é um enol. Então aqui nós temos o grupo funcional de um enol, ó, certo? A hidroxila, o OH, ligado num carbono que faz ligação dupla. Agora é enol, não é mais álcool. Para você fazer a nomenclatura de um enol, também termina em ol. A nomenclatura de enol é exatamente igual à nomenclatura de álcool. Os dois terminam em ol. São coisas diferentes, mas a nomenclatura tem a mesma terminação. Certo? Exemplos. Olha aqui, ó. Hidroxila ligada em carbono com dupla. Isso não é álcool, isso é um enol. 2 carbonos et, tem uma dupla em, enol também termina em ol. Então aqui nós teríamos o etenol. Gente, aqui eu vou começar a numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Ele manda 3 carbonos prop,
A ligação dupla vai ficar entre os carbonos 1 e 2, eu uso 1. Dupla a gente coloca N, certo? E o grupo funcional OH está no carbono 1, OL. Então fica prop, 1, EN, esse 1 é da dupla do EN, esse 1 é do OH. Tá? E novamente, ó, hidroxila ligada em carbono com dupla, nós vamos ter um enol. Aqui é enol, se fala álcool está errado, é enol. Aqui embaixo, nós temos uma hidroxila ligada no carbono com dupla, nós temos outro exemplo de enol. Eu vou enumerar, veja que o grupo funcional está bem no meio, ó. Então ele não decidiu. Então quem decide é a dupla. Ela está mais próxima da ponta esquerda, eu vou começar da ponta esquerda. Então vai ser carbono 1, 2, 3. Próprio porque são 3 carbonos. A dupla está entre os carbonos 1 e 2, eu uso 1. Em por causa da dupla. O grupo funcional está no carbono 2, enol termina em ol. Então, ó, 3 exemplos de enol. Gente, se cair não vai ser diferente desses. Isso aqui não cai muito, e quando cai, cai um desses, certo? E para assim, reforçar, para ser enol, você tem que ter a hidroxila ligada num carbono saturado. Beleza? Isso que eu vou falar é extremamente importante. Se você não pegar agora direitinho, fica sossegado, porque quando a gente trabalha isomeria, a gente volta a discutir isso daqui. E eu espero que isomeria a gente já esteja juntos lá na sala, né? Se Deus quiser, nós estaremos juntos em sala. Bom, todo o enol, ele é instável e ele sofre um fenômeno chamado tautomeria. Bom, por que que ele sofre tautomeria? Deixa eu tentar te explicar aqui, ó. Você está vendo que no enol a gente tem uma ligação dupla no carbono da hidroxila. E nós aprendemos que na ligação dupla, uma ligação é sigma, outra é pi. A ligação pi, ela é fraca e ela pode se deslocar na cadeia, porque ela é fraca. Tá? O oxigênio que está aqui em cima, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então ele vai exercer uma atração sobre essa ligação pi. Aí, ó, o oxigênio vai puxar a ligação pi para ele, atrai a ligação pi. Só que como o oxigênio só pode fazer 2 ligações, quando a ligação pi vem para ele, aí, ó, quando a ligação pi chega aqui, o H sai e vai lá para o carbono. Tá certo? Então, ó, aqui que tinha uma simples, fica uma dupla e o hidrogênio saiu daqui e veio para cá. Ou seja, nós, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, nós formamos um aldeído. Então, a gente diz que essa tautomeria aqui é uma tautomeria aldoenólica. Tá legal? E aqui embaixo, mesmo esquema, ó, a dupla foi lá para cima, saiu o H, né? E a gente teve uma cetona. Então, aqui nós temos a tautomeria cetoenólica. Só que isso daqui, pessoal, a gente vai estudar direitinho quando estiver dando tautomeria. Ok? Gente, o programa está me avisando aqui, eu tenho menos de 1 minuto para terminar. Então, automaticamente vai cair a nossa transmissão. Ficou faltando o fenol. Então, eu gostaria, assim, que você voltasse comigo, né, às 9h30, para a gente falar sobre os fenóis. É rapidinho, depois eu posso até abrir os microfones aí para tirar alguma dúvida, né? Ok? Mas a gente vai se ver daqui a pouquinho. Às 9h30, eu vou enviar para você o novo convite, e às 9h30